Olá, bem-vindo a mais um GHTcast. Hoje a gente vai falar um pouco do GHT Serviços, né? E apresentar um pouco das soluções da nossa oficina, do Grupo Hidrautorque. Eu estou aqui com algumas pessoas que são importantes no processo, o Elias, o Odair, o Henrique, que é o nosso principal cliente do segmento de mineração, e a gente vai começar esse bate-papo legal aqui. Bom, primeiro preciso me apresentar, eu sou o Orlando Canicchio, sou o responsável pela oficina, pelo GHT Serviços, pela unidade de negócios ou serviços, e hoje a gente reforma componentes de motores, transmissões, comandos, componentes diversos de todo o trem de força do equipamento, seja de tratores, carregadeiras, escavadeiras, caminhões e todos os tipos de equipamentos móveis para mineração. Queria apresentar o Elias, ele pode falar um pouco mais sobre o trabalho dele aqui no GHT. Bom, para quem não me conhece, sou Elias Júnior, eu sou responsável ali pela parte administrativa. A gente fala de parte administrativa, falamos de compras, de orçamentos, a gente fala de ISO, a gente fala de mais algumas coisas. Hoje nós somos responsáveis por toda essa demanda e fazemos ali também uma interface com o pessoal do comercial. Ah, legal. Odair, fala aí, dá pra gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu sou responsável técnico pela oficina, né? Todo o processo técnico da oficina, montagem, desmontagem, peritagem, pedido de peça, né? Teste, tudo, com a mão de obra da oficina, né? A gente faz parte técnica, a gente interage com o Elias, né? Que é o nosso... Ele é meu cliente, eu sou cliente dele também, né? E dali para lá o Elias toca na administração. Assim. Bacana. E o Henrique, que é o nosso principal cliente interno aqui, né? Se apresenta aí, por favor. Bom, antes de me apresentar, gostaria de agradecer o convite, né, em participar dessa conversa tão importante, que é a reforma de componentes. Meu nome é Henrique, eu trabalho há 21 anos aí no GHT e hoje eu sou gerente de vendas internas, responsável pelo atendimento de uma carteira de mineração, que é uma carteira muito importante, muito expressiva para o negócio GHT Serviço. Então, muito obrigado pelo convite aí, está sendo um prazer aí participar desse GHTcast. Legal, bacana. Bom, gente, seguindo então, a gente tem algumas perguntas que foram enviadas para nós, de alguns clientes, né? E a gente vai seguir essas perguntas para roteirizar a conversa, para o bate-papo ficar um pouco mais objetivo. Uma dúvida muito grande sempre é se os custos de reforma se comparam aos equipamentos, aos custos do componente novo. O custo de reforma, normalmente, ele fica entre 40% a 60% do preço do componente novo, né? Isso vai garantir que o cliente esteja comprando um componente com uma performance similar ao componente novo. Vai dar 100% do componente novo? Em alguns casos, sim, a gente até consegue ultrapassar. Mas, via de regra, são componentes que eles vão atingir em até 100% da capacidade do componente novo, né? De 90% a 100% a gente consegue garantir a performance desse componente. Odair, aborda um pouco mais tecnicamente esse assunto, porque você é o dono da matéria, você consegue explicar melhor. Bom, todo o processo nosso da oficina, tecnicamente, a gente tem um corpo técnico treinado, né, junto com o ferramental para dessa performance. A gente gera acompanhando todos os procedimentos, os guias de utilizações, mais os manuais de montagem do fabricante. Seguimos essa regra. Após isso, temos uns parceiros para nós, onde tem índice de reforma, que a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Mas seguindo todo digamos assim, o roteiro do fabricante. Após isso, vem a montagem, nós temos um equipamento na oficina que nos garanta, né, cheque final nesses componentes. Tanto seja motor, transmissões, ou grupo de válvula, um cilindro hidráulico, a gente tem todo esse cheque. E dentro desse processo nós temos uma oficina que trabalha numa ISO, né? A gente segue o procedimento de ISO, todos os processos nossos, né? E também o 5S, né? A gente tem uma média boa, muito alta de 5S, que é importante para todo o processo.
Mas para que o componente também atenda a performance, nós temos um técnico que atende o campo, né? E fica acompanhando os clientes, né? E temos que fazer digamos assim, essa mão duas vias com o cliente, né? Que nos possa ajudar também, né? E o nosso técnico está lá, se precisar de algum apoio, né? Que nós possa ajudar a gente a atender performance, né? E às vezes o componente tem uma performance, né? E sai tudo legal, com toda certificação, com teste, tudo, mas lá no final a gente tem alguns cheques que tem que ser feito, né? E nós temos um técnico disponível hoje que atende nosso cliente. Então. Puxa, muito bem lembrado daí. Esse comissionamento é importante porque garante a entrega técnica, né? A gente está falando na performance do componente inicial, porque muitas vezes você reforma um componente, quando o cliente vai instalar, tem algum problema técnico, não na reforma, e sim no equipamento. E aí quando você comissiona esse acompanhamento e você faz esse startup, você consegue pegar alguns gaps importantes aí. Elias, fala alguma coisa aí sobre economias e percentuais mais ou menos. Você que está formatando orçamentos e falando às vezes com alguns clientes, como é que é a percepção do cliente com relação ao percentual de economia? Quanto que ele percebe de dinheiro no bolso quando ele está reformando um componente com o GHT Serviços? O senhor comentou aí sobre uma redução, algo parametrizado de 30% a 40% ali do novo. O que facilita, eu acho que hoje a nossa vida é a integração que temos com o supermercado de peças hoje do GHT. Hoje a gente tem bastante alternativas para poder trabalhar e uma agilidade até para consumir tudo isso. Fornecedores que nós temos fora do Brasil, que a gente pode ter o fornecimento de peças genuínas, de peças originais, peças OEMs, então que facilitam e faz com que tenhamos um preço mais adequado àquilo que o cliente espera. Então entendo você olhando que a gente pode chegar ali a uns 40%, a 40% a 50% de um componente novo, sim. Tá? Então a percepção é essa, de uma redução bem significativa em relação a um componente novo. Ter essas interfaces e essas facilidades que a gente tem hoje no GHT. Entendi. Quer completar, Odair? Eu acho também o grande diferencial da GHT é a agilidade, né? A gente tem uma capacidade de agilizar esse processo, né? Sim. A independência que a gente tem de não ficar limitado a um dealer, né? A gente compra no dealer, mas a gente tem outras condições, igual ele falou, mercado internacional, que nos ajuda muito. Até mercado interno e nos agiliza esse processo nosso. Né? Até o próprio estoque, né, Odair? Como a logística é integrada, o nosso CD é anexo à nossa oficina, então eu acho que isso também facilita demais. Gera agilidade ali na reforma, né, na troca das peças, dos componentes. É isso, basicamente é isso. Facilita demais, Henrique. Então, Henrique, completa aí sobre essa percepção do cliente com relação a essa redução, por favor. Então, o cliente hoje ele traz um feedback muito positivo, né, para nós, que o GHT Serviços consegue promover essa redução de custos de fato, não só no custo financeiro, mas também no custo do tempo de entrega, né? Porque hoje máquina parada na mineração é um grande problema. Então, além dessa percepção de custo, né, os clientes, quando eles visitam a nossa oficina e eles veem que tem toda essa estrutura, né, todo esse bancadas de testes, a equipe especializada, né, capacidade produtiva ela é alta. Então eles começam, além da percepção financeira dessa redução de custo que a GHT Serviços oferece, ele também consegue enxergar outros valores além dessa redução de custos. Então o feedback tem sido muito positivo dos clientes com relação a GHT Serviços, não só na redução de custos, porque hoje nós temos vencido muitas concorrências, justamente porque o GHT Serviços tem apresentado uma competitividade muito alta no segmento de mineração. Não sei se eu respondi aí. Não, bacana. Ele foi num ponto muito importante. Todas as visitas que a gente recebe, isso é uma unanimidade. Todo mundo fica impressionado com a nossa estrutura, todos pensam que é uma oficina pequena, acanhada, sem estrutura, e quando o pessoal vê a área, a disposição, o layout dos trabalhos, né? O apoio técnico que o Odair dá, que é fundamental com relação aos trabalhos, a parte administrativa do Elias aí.
Então a gente consegue realmente fazer um negócio diferente. Uma outra pergunta importante que veio aqui para nós é a seguinte: qual o tempo médio de reforma dos componentes? Elias, fala um pouco aí sobre esse tema que também é muito importante. Hoje, disponibilidade, né, a DF, que a gente fala, disponibilidade física do equipamento, é primordial. As empresas buscam essa disponibilidade assim, a qualquer custo, porque são métricas importantes, inclusive até de salariais, né, do pessoal da manutenção de mineração. E como é que são os nossos prazos aí? Como é que é essa média de trabalho aí? O senhor falou sobre meta de mineração e também é nossa também, né? Também é nossa. Também e também é do Henrique também. Também é sua, Henrique. Então, a gente também tem a gente está amarrado em relação à entrega, né? Um lead time de entrega. Fernando, dali, dependendo do componente, a gente está entregando um componente de 35 a 40 dias. Componente mais robusto, a gente está fazendo em 60 dias. Poxa, ali 75. Acho que a gente tem praticado esses prazos de entrega. Então, de 35, um médio porte, e de grande porte, uns 45 a 60 dias. Tá. Elias, desculpa intervir, Orlando. Falando um pouquinho mais aí dos prazos, né? Quando a gente fala de motor, por exemplo, qual que é o prazo médio? Uma transmissão, por exemplo, prazo médio? Falando de motor, um C15, a gente estima ali de 30 a 45 dias. Tá? Acho que conversando dá pra gente fazer uma coisa melhor, mas vamos manter esse prazo. O motor 35, família 3500, a gente está falando de 60 dias, 75 dias. Isso após a aprovação do orçamento? Isso, após a aprovação do orçamento. Com a disponibilidade de peças? Isso, após a aprovação do orçamento, C15, C18, 30 a 45 dias, família 3500 ali de 45 a 60 dias, C27, C32, 60 dias. Alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Tá? Transmissão, dependendo do porte, 45 dias. Suspensões hoje fazemos em 35 dias, suspensões 793, né? A gente tem feito bastante. Suspensão 793, a gente tem entregado em 35 dias. Depois eu tenho perguntas sobre suspensões, mas vamos deixar mais pra frente aí. Né? Vamos em frente. Vamos dar sequência. Legal, bacana. Quer acrescentar alguma coisa daí sobre relação a prazo? Como é que você consegue aí equilibrar os pratinhos lá e entregar tudo dentro do prazo e da expectativa do cliente? Isso é um processo, desde o início o componente chegou, a gente traça essa estrutura, né? E a gente tem um grande porte, motor grande porte, 16 dias o máximo que a gente possa gerar todo o processo e entregar na mão do Elias, né? Que agora eu sou o cliente dele, né? Aí ele também trabalha o processo, externo de reforma e retorna para mim, né? E depois que retornar, a gente tem todos esses dados na mão, a gente começa a planejar a oficina, né? Geralmente, entre prazo dentro da oficina a gente tem um prazo bem acessível, né? Devido a esse planejamento, né? Estratégico todo do sistema, né? Através de troca de diálogo, né? E a gente consegue atender isso aí. Não é fácil, porque a gente tem vários clientes ao mesmo tempo, né? Tem uma carteira de entrega, né? E a gente tem que trabalhar dentro dessas interfaces tudinho para que a gente consiga manter aquilo acordado com o cliente, né? Bacana. Posso só fazer mais uma pergunta com relação a prazos? Claro. Hoje, alguns clientes trazem essa dúvida com relação ao prazo de garantia dos componentes. Qual a garantia que a GHT Serviços oferece para cada um dos componentes? Como que vocês podem comentar sobre isso? Bom, eu posso responder esse daí então. Não respondi nada ainda, né? Estou tranquilo aqui. Hoje o nosso prazo médio o nosso prazo oficial, nosso prazo padrão é de 2.000 horas ou 6 meses, aquilo que vencer primeiro. Contudo, existem alguns casos que a gente chegou a dar 12 meses de garantia. Isso foi um acordo com o cliente e nesse contrato tem algumas premissas que garantem, né, na realidade, essa garantia e essa extensão desse prazo de garantia. Mas o prazo padrão é 6 meses ou 2.000 horas. Perfeito, esclarecido. Obrigado. Tá bom? Bom, vamos lá. Uma pergunta interessante, que é um tema muito importante, que é o do ESG, que hoje em dia é uma tônica importante que as empresas estão se preocupando, né, e cada vez mais, sobre a sustentabilidade e impacto ambiental, né? Quando a gente está fazendo uma reforma de um componente, Odair,
quais os ganhos que a gente consegue mensurar com relação à economia e a redução no impacto ambiental quando você, ao invés de você descartar um componente, você reformá-lo? O que você tem sobre isso é que você já tem um componente, né? Você já traz ele para reforma, você não está comprando outro. No momento que você compra outro, você cria um passivo, um patrimônio e mais um passivo ambiental. Se você olhar, você tem um, você tem dois, né? Então a reforma ela é mais competitiva, até porque todo o material descartado ele tem reaproveitamento, né? E nossa oficina tem um sistema de separação de resíduo, tem sistema de tratamento aqui, né, de óleo, descarte de óleo, empresa que faz essa coleta, né? E para o cliente é importante ele reformar, porque senão ele tem, além dele ter um patrimônio gerado, né, vai gerar um ativo, né? E mesmo ele tem duas situações, ele tem dois motores ou duas transmissões gerando resíduo ambiental, né? Então de fato existe uma prática sustentável, né, da GHT Serviços. Muito bom. Fala um pouco mais daquele separador lá que o Odair comentou, Elias, que ele é interessante no nosso lavador inicial. A gente tem uma estação de tratamento de água hoje lá na GHT Serviço. Desculpa. A gente tem essa preocupação, até por conta dos padrões que a gente tem de ISO, de certificar que é aquilo que falamos, fazemos, né? A gente se preocupa muito com isso. Boa. Então, a questão de óleo, nós temos uma empresa que nós contratamos para pegar esse óleo. Essa empresa mostra para a gente onde foi descartado, a gente tem documentos em relação a isso. Panos. Hoje nós temos uma empresa contratada que vem, entrega panos para a gente, lava pano, disponibiliza esse pano, todo isso mensalmente. Então a nossa preocupação em relação à questão ambiental ela é absurda mesmo, a gente se preocupa em relação a isso. Legal, bacana, isso é importante. Bom, eu acho que a gente conseguiu responder bem essa pergunta, né? Vamos para a próxima, que é um tema também bem sensível, e eu acho que está bem direcionado aí à atuação do Odair. O pessoal pergunta muito se a gente consegue fazer uma personalização ou uma customização do componente. O que acontece? Às vezes algumas empresas têm algumas necessidades especiais e a gente acaba fazendo um trabalho até de consultoria, né? Como a gente já pegou alguns componentes, comandos finais e suspensões que estavam condenados pelo cliente, e a gente conseguiu fazer uma melhoria, reaproveitar esse componente e torná-lo disponível para aplicação. Fala um pouco mais, Odair, desse conhecimento seu aí, que a gente consegue fazer esse milagre aí da multiplicação. Bom, tem uma coisa que a gente segue muito o fabricante manda, mas hoje a GHT tem uma engenharia por trás disso, né? É onde práticas bem sucedidas, coletadas no mundo todo, tem uma coisa chamada boa prática de alguns dealers ou outros parceiros, né? Acaba que tem uma engenharia por trás de um processo, não é um negócio, não é tomada uma decisão majoritária, existe um procedimento, toda uma estruturação de engenharia, né? E a gente tem a resposta desse componente que volta e dá um aproveitamento baixo custo, né? Porque às vezes o dealer ele tem que seguir muita regra da Caterpillar, mas nós sabemos que também tem a boa prática do dealer que a Caterpillar permite, né? E esses acessos nos ajudam a trazer com uma engenharia bem estruturada, bem pensada, né? Com fornecedores bons, ouvindo de ambas as partes. Acaba que tem tido um retorno para o cliente, né? E sucesso, que a gente até agora a gente não tem nada que o cliente não tem conhecimento de alguma queixa do cliente com aquilo que a gente fez, né? Trazemos o componente nas condições normais de operações, né? Você teve algum exemplo de algum componente que de repente outra empresa acabou mostrando uma prática que talvez condenasse aquele componente, e a GHT Serviços, através de toda essa metodologia técnica embasada, vocês conseguiram ali resgatar aquele componente e reformá-lo, deixá-lo ali remanufaturado praticamente com o mesmo perfil de um novo? A gente tem cilindros hidráulicos, né? Já teve vários cilindros, né? Temos casos de suspensões, né? Que o cara condenou a haste e a gente viu que tem um processo
que dá estruturação, né? Você vê, tem suspensões aí, já está, o último rastreamento nós tivemos 14 mil horas, né? A gente segue esse processo. Então ela não tem contraindicação, sabe? Muito bom, muito bom. Então, assim, isso traz um custo, às vezes o dealer tem que seguir uma regra dura, né? E às vezes esse custo é maleável, né? E a gente consegue ter essa capacidade, né? Tem muitos outros processos, digamos, numa carcaça de transmissão, no comando final, que tem várias condições da gente trazer ela, condição normal de operação, sem qualquer ônus para o cliente, sabe? Muito bom. Realmente ganho, né? Eu vou citar, ele vai comprar uma carcaça dessa, é 200 mil reais. Ela tem um PX lá de 10 a 15 a 20% de uma carcaça nova e traz a condição operacional para ele, né? Então você aumenta e você reduz o custo, né? E você ajuda o cliente ainda naquele componente que talvez ele fosse necessário ele comprar um novo, né? Uma carcaça, digamos assim, sempre é peça estrutural. Além de ter a demora um tempo muito longo, e ela tem custo muito alto, porque ela não está na linha de produção, né? Para você entender o processo. A gente consegue trazer ela para a condição normal de operação, todas as medidas, todas as condições que o cliente pegava. Assim, vamos citar, eu vou gastar 100% numa carcaça. E a gente pega mesmo o componente dele, né? E ele vai gastar 20%. Então reduziu 80% naquele custo que não estava esperado, né? Porque às vezes o componente você abre, está bonito por fora, mas quando você abre, você encontra algumas divergências e encarece, né? E a gente consegue trabalhar nessa linha, né? Com engenharia de processo, que é onde a gente consegue trazer esse ganho para o cliente. Por isso que precisa ter essa expertise, né? Seguir o protocolo, né? Utilizar os manuais, tudo certinho, não é isso? Por isso que tem uma engenharia por trás, Perfeito. né? A gente não pode tomar decisão, digamos assim, pontual. É uma engenharia pensada, repensada, tem a BISA que nos apoia, tem uma fábrica também, né? Tem muito know-how de lá por dentro também, né? A gente procurou os fornecedores, né? Uma troca de ideia, né? E acaba chegando a um ponto bom, onde não tem prejuízo, ganho para o cliente, e não tem prejuízo de ambas partes, né? Porque se falhar, a gente vai pagar também, né? Como você falou, acho que teve um exemplo aí que chegou a 14 mil horas Isso. fazendo esse processo, então é mais do que uma prova, né? É um processo fato, né? É robusto, né? Ele é um processo consolidado, né? Um processo que já é consolidado, né? Outra, a gente rastreia tudo isso, né? A gente tem um pessoal de campo que nos apoia, onde ele traz retorno, né? Um feedback para nós. E o que está acontecendo, igual você também fala, mas também é um pontual de nos ajudar nisso, né? Sim. E que a gente pode melhorar o questionamento do cliente, né? E a gente procura buscar essas informações e possa nos ajudar bastante, então nos ajuda bastante. Bacana, Deide, obrigado. Até um exemplo que a gente teve, 2 exemplos, né? De 2 comandos finais, de 775 e 793, são conjuntos caros, né? Que o cliente mandou para o dealer condenou, por causa de uma falha importante num item que é crucial, que é um item muito caro. E aí eles mandaram para nós, a gente conseguiu refazer a carcaça, como o Odair falou, e conseguimos tornar esse componente viável. Então você imagina, a gente está falando de componentes aí de 2, 3, 4 milhões, né, Odair? Que a gente conseguiu manter a performance dele com 30% do gasto do novo e evitando já descarte de material desnecessário, um investimento CAPEX que às vezes não está programado porque o cliente hoje tem um orçamento muito apertado, né? E ele não consegue reagir rapidamente a uma compra de grande porte. Então esses casos são importantes da gente mencionar. Agora vamos falar sobre um tema importante também, que é a qualidade e confiabilidade, e eu gostaria de abrir esse tema aqui com um comentário importante. A gente fez agora um processo de recertificação e continuidade da nossa norma ISO, né? Inclusive, pela primeira vez aí nesses anos que a gente tem a certificação, foi a primeira vez que passamos sem nenhuma observação e sem nenhuma não conformidade. Elias, você que está aí à frente aí, com você junto com a Rafaela, sobre os processos 5S, ISO 9000, fala um pouco aí desse trabalho e da importância do ISO para nós. A gente se preocupa muito em relação às documentações das reformas que são feitas ou das vendas que são feitas lá no GHT Serviços. Então, documento de checklist, documento de montagem, teste, que mais? Desmontagem,
a gente se preocupa muito em ter todos esses documentos para certificar e dar subsídio naquilo que a gente tem feito de reforma. Então essas preocupações em relação à documentação de reformas, a gente tem seguido isso aí com muito critério, Orlando. Então a gente tem uma preocupação grande em relação a isso. Entendi. E a ISO, Odair, o que ela te ajuda na formatação do teu trabalho com relação à desmontagem e ter um padrão, né, de atendimento para o cliente na formatação dos orçamentos e das peritagens? Bom, a ISO dentro da oficina ela é um norte, né? Você tem que sair do norte. Ela direciona você para atender todos os procedimentos, né? E ela, ao mesmo tempo, ela faz um cheque, né? A gente tem que fazer cheque nisso, porque se torna não conformidade, né? A gente tem isso muito debaixo do braço, assim, um palavreado mais coloquial, né? Que ele está dizendo para você, segue, né? E se seguir, ele é bem sucedido. Então, como a gente dá disciplina nos processos, né? Disciplina você, né? Disciplina a operação do sistema, então. E que já, quando você tem a operação disciplinada e seguir todas as operações que disciplina, você tem resultado, né? O resultado é o esperado, né? Conforme a certificação. Entendi. E para o cliente final, Henrique, lá na ponta, ele consegue enxergar valor nessa certificação? Ele menciona, ele quer ser atendido por uma empresa que tem uma normatização de processos? O que você me fala? Olha, falando um pouquinho de cliente de mineração, é um perfil muito exigente. E são clientes que estão bem acostumados aí, né, com as concessionárias, com os dealers, né? E o retorno que eles nos trazem é que esse cuidado que a GHT Serviços tem com processos, como por exemplo, vocês acabaram de mencionar a ISO aí, que acabaram de conseguir a recertificação, isso traz uma confiabilidade muito grande na aplicação daquele componente naquela máquina que custa, como o Orlando deu exemplos aí de componentes caríssimos, o equipamento de mineração custando dezenas de milhões de reais. Então é totalmente perceptível, não só por isso, mas porque o desempenho vem acontecendo. Então uma coisa é ligada na outra. Então se a gente tem um ISO e está seguindo a norma, como o Odair falou, segue o protocolo, segue os manuais, verificação de ferramenta, processo, tudo em dia, isso com certeza faz com que o componente seja finalizado dentro de um padrão de qualidade, às vezes, em alguns momentos até acima em relação à performance de concessionárias. Então o cliente traz esse feedback. De que forma? Com o resultado final do componente e o desempenho que esse componente desempenha. O desempenho que ele desempenha acabou sendo redundante, mas é isso. É o resultado final da performance desse componente. Então o cliente sempre nos traz esse feedback. E eu acho aí que no segmento de mineração, vocês me corrijam, mas eu acho que a gente fez mais de 70 componentes aí nos últimos 12 meses. E nós tivemos um índice de satisfação muito elevado. Isso é perceptível. E hoje, acho que a maioria das mineradoras já tem nos procurado com uma frequência muito grande, né? Então, vocês me corrijam se eu falei algo que não está correto, mas a gente vem percebendo esse movimento, mas é porque, novamente, o resultado desse componente em relação à performance, ele vem sido também percebido pelo cliente. Eu acho que esse é o ponto-chave, porque se o cliente não percebe, aí não adianta nada a gente ter uma ISO, só que de fato ela é assertiva, é objetiva, através dessa medição do desempenho que a gente vem aferindo aí, trazendo de resultado dos clientes. Traz confiança, né? Confiabilidade, exatamente. Até completando o que o Elias havia falado, né? A ISO não pode ser apenas um quadrinho pendurado na parede ou um diploma, né? Você tem que incorporar aquele preceito, né, de padrão e colocar isso em prática, né? Não adianta ser... algumas empresas dizem que tem ISO, que estão no SPTW e que não praticam aquilo que realmente precisa ser praticado. Isso é importante, né? Não é só tem que praticar. Trazendo até uma comparação aí com relação ambiental, né? Tem empresas que hoje, ambiental é a palavra da vez já há alguns anos, e tem empresas que só deixam lá aquele velho ditado, né? Você tem que abraçar uma árvore, não é isso, né? A GHT Serviços, além da ISO de qualidade, essa preocupação ambiental que vocês falaram, da estação de água, né, para reutilizar a água ali e ter aquele cuidado com o meio ambiente, os outros procedimentos que o Elias comentou, tudo isso mostra que são ações que acontecem de fato na GHT Serviços, não é só
como o Orlando comentou, não é tá no quadrinho ali, não, elas são aplicadas de fato, por isso que a GHT Serviços vem tendo esse sucesso aí exponencial ao longo dos anos. É só deixar uma deixa aqui. Isso nos estudos dos fabricantes que contaminação é um fator de falha de 60% do componente. Bem lembrado. E quando você tem um 5S seguindo a ISO, todos os processos limpos, a ferramenta nos auxilia, né, a gente consegue eliminar esse ponto ruim, né? Esse ponto ruim do componente, né? Claro que não depende, igual a gente repetiu lá no início, que o cliente nos ajuda, né? Por isso nós temos técnico de campo, assessoria de campo, né? Para que possa nos complementar, né? E isso é muito importante, isso é da qualidade final também, né? Que está dentro do 5S, qualquer estrutura, organização, né? Você tem parâmetros para seguir, né? A gente segue isso à risca. Eu me corrija, nós chegamos a 92%, né? 5S? O 5S tem chegado a 94%, 95%. É bem alto, né? Muito alto. Completando, né, nessa mecânica moderna que a gente está atuando hoje, a palavra contaminação, que o Odair falou, é palavra de ordem, né, Odair? Contaminação, o controle de contaminantes e a contaminação é uma coisa que é extremamente estressada nas reuniões de manutenção nos clientes, e que esse cuidado a gente tem, né, com esses mais de 90% de 5S. E realmente a nossa oficina está muito bem equipada nessa linha de limpeza, de cuidados, né? E de procedimentos que garantam uma montagem, vamos dizer assim, limpa do componente, né? É perceptível. Os clientes que visitam, eles ficam de fato muito impressionados com esse cuidado que vocês têm, né? Não só nessa questão aí da limpeza, o procedimento, todos os processos que vocês fazem, eles realmente ficam impressionados com a estrutura e organização que a GHT Serviços tem. Legal, bacana. Bom, vamos para o próximo tema, que também não é tão ou menos importante, que seria a parte de estrutura da oficina e testes pós-reforma. Esse aqui é um tema extremamente importante. Porque vocês imaginem, clientes, a gente tem um componente para ser reformado e você libera esse componente para viajar para o Pará, para o Amapá, para Roraima. Nossos clientes têm operações em locais extremamente longes, né? Logística difícil. Aí chega lá no cliente, ele vai instalar o componente não performa, o componente não funciona. Então, os testes que garantem, né, a performance desse componente são primordiais. Então, eu acho que a pergunta é bem nessa linha, né? A importância da estrutura da oficina para reformas e os fatores que garantem a qualidade dessas reformas, né? Essa foi uma pergunta que também foi muito recorrente aí nos últimos tempos e que a gente trouxe aqui nesse resumo aí para esse bate-papo. Elias, me fala um pouco dos dois testes que a gente tem, que são importantes, né? E depois o Odair vai entrar na parte técnica aí de aferição desses testes. O senhor falou de estrutura. O GHT Serviço não é uma oficina pequena. A gente tem aproximadamente 3.100 metros quadrados de oficina. Nós não somos pequenos. Então a gente tem uma boa estrutura, setores que garantem que o processo possa seguir de uma forma adequada. Temos 2 testes, um de motor e um de transmissão. Esse aí é um diferencial que nós temos hoje, motor e transmissão. Eu acho que é mais parte técnica, eu acho que isso daí pode ajudar. Mas existe uma preocupação em relação à estrutura. Existem alguns milhões ali investidos, né? Então a gente consegue garantir com que o componente saia, tenha um teste, a gente envia com o componente o teste, a gente disponibiliza esse teste do componente para o cliente. Então a gente é bem estruturado em relação a isso. Aos processos, à estrutura e também a essas documentações para que o cliente se sinta confortável naquilo que está recebendo. Sobre o teste, senhor Dair. Só uma complementação é o seguinte.
Nós temos, além de ter uma área grande, mas nós temos equipamento de apoio, né? Nós temos 2 pontas rolantes, 4 pau de carga, 2 empilhadeiras de apoio de grande porte, ou mais isso. Tem uma área de lavagem a frio, área de lavada a quente, né? Temos seções, tem Magniflux e um complexo de ferramentas, né? E que possam nos apoiar. Aí nós temos um Dinamon com capacidade de 1400 HP, né? Um Power Test, é um top de linha, né? Que todos os fabricantes do mundo, né? Temos um teste de transmissão, né, que é o S900, que ele pega até 450 HP de uma transmissão, assim, que é um cálculo que faz, né, que é o fabricante. Então a gente pode pegar uma transmissão 797. Né? Não tem limitação de equipamento. Até o que tem no Brasil, a gente ainda está possível a gente fazer isso. Né? Ela disponibiliza esse recurso. Onde ela nos dá vários cheques, né? É um extremamente moderno, eletrônico, né? A gente tem... É um teste que a gente não tem controle sobre ele, assim, dos fatores, digamos, modificar números. Ele não deixa. É um sistema fechado, né, que ele dá o que é real. Né. Passa por de ano em ano ele passa uma certificação, que é o representante do Brasil, né, vem, certifica ele, faz todas as medições, cumprindo as regras da ISO, né. E a gente tem todas as medições. Então a gente tem garantia operacional disso. Garantia de falha é relativo, porque o tempo de teste é para fazer ajuste, deixar conforme, chegar lá o cliente não ficar, por que não está performando, por que isso não aconteceu? A gente detecta uma falha ou elétrica mesmo, que seja uma falha hidráulica naquele momento, né, em ambas as partes, né, um barulho, um ruído, um elemento que não está funcionando do equipamento, né, possa corrigir aqui, não seja lá surpresa para o cliente. Claro que uma falha que pode ter lá na frente, tem vários fatores contribuintes com isso. A gente não consegue pelo tempo, né? Ninguém consegue fazer isso, mas a gente consegue antecipar, chegar lá, colocar o componente, se a máquina está configurada certinho, fez as configurações, ela vai trabalhar. Né? Não tem que chamar, mas a pressão está baixa, o motor não performou, tem um vazamento aqui, entendeu? Então a gente consegue antecipar isso. Porque toda oficina boa, oficina de porte, tem que ter. Sim. Né? É confiabilidade, como o Orlando citou, o componente nosso vai lá para Amapá, vai não sei para onde aí, nesse meio do mundo. A logística de ir lá para cá. Muitas vezes ela é marítima, aérea, né? Tem um monte de fatores contribuintes. Tem lá na Bahia, né? Quantos dias chega aqui? Né? Então tem que ser essa garantia para o cliente que todos os equipamentos, vezes a certificação, porque a ISO deixa isso para a gente bem claro, né? Você tem que estar todos os componentes, com todo instrumento de medição, tudo ferramental que é necessário esteja em conformidade com a ISO. Né? Os técnicos têm que ser treinados, né? Tem que também estar em conformidade da ISO. Né? Então você tem mão de obra preparada, ferramenta que já auxilia, né? E base esse apoio que nós temos na oficina. Né? É uma área enorme. Nós temos esse apoio ferramental que nos dá direcionamento e diferencial. Né? Hoje eu falo assim, eu conheço bem dealer, eu venho de outros conhecimentos. A diferença nossa do dealer é que ele é um dealer, né? Mas em termos de estrutura a gente está no mesmo nível. Né? Os clientes comentam isso mesmo. Que a gente tem ali um padrão bem, mesmo nível, né? Bem elevado aí de qualidade aí de estrutura. E falando um pouquinho de estrutura, hoje qual a capacidade assim produtiva da GHT Serviço em relação à quantidade de componentes, talvez simultâneos, ou quantidade de boxes hoje disponíveis? Acho que talvez seja importante a gente trazer aí para os nossos clientes essa... Hoje nós temos quantos boxes disponíveis na área de montagem, Odair? No total 7 boxes. 7 boxes. Na área de montagem tem 6 boxes. Né? Tá. Na área de desmontagem, desculpa. De montagem nós temos 7 boxes, né? Isso. E na hora de montagem tem 6 boxes. Bacana. De montagem nós temos 6 boxes. E aí você comentou o dinamômetro até 1400 HP, a gente consegue fazer o teste, né? Simulando ali condições reais de trabalho. E os motores que podem ser testados até essa capacidade hoje, falando em Caterpillar, em quantidade de cilindros, mais para o pessoal ter uma ideia em relação a tamanho dos motores. Hoje nós temos de 1400 para baixo, 3512, tá. Ele limita, tem uns que tem até mais capacidade, mas tem que limitar a 1400 HP, né? Para baixo, o C32, C27, toda essa família. Todos esses aí. Família até, digamos assim, um C4, até o
3512, falo para a família, né? 3512 tem um 3512, 3508, né? Estamos dentro da nossa capacidade. Aí você desce para a família CERT, né, que vem o C32, C27, C15, C18, C15, né, e vai baixando, né, e vem toda essa família. E fora aqueles outros, 3412, 3406, né, 3408, né, com os motores mais antigos, né, que está dentro, né, tem muito no mercado ainda, né. Então, essa capacidade, que é a grande variedade, a maioria dos clientes tem, né? Quando você parte para esse nível, é um nível de mineração mais alto, mas eu vejo que a maioria dos clientes está desse nível, né? Dessa capacidade, com seja marítimo, seja locomotiva, seja móvel, né? Móvel, geração de energia, né? A maioria está nisso aí. O grande mix do mercado está em 70% nisso aí, né? Bacana. Então a gente está capacitado. Sabe? E sobre a bancada de transmissões, não existe nenhuma restrição aí para fazer esse teste em relação a não, ela não tem restrição. Né? Claro que amanhã ou depois ela pode ficar, mas ela tem como fazer um upgrade, né? É uma questão dela, ela tem, não tem limite, né? Ela ainda tem um upgrade ainda, né? Que você pode ser feito, que ela capacita conforme a necessidade do mercado. Que ainda não tem ainda, que é o caminhão transmissão 797, né? Ainda está no Brasil, falando em Brasil, né? Sim. Entendeu? Bacana. E além das transmissões, é possível testar as bombas hidráulicas, né? Todos os componentes hidráulicos ali. Hoje nós temos um teste hidráulico também para cilindro, né? Que a gente testa muitas coisas, ele serve como adaptativo para testar um freio montado, um conjunto de eixo, né? Fazer esses testes preliminares, um comando final, que tem alguns testes preliminares, a gente tem que fazer, né? Ele serve para nos apoiar. E além do mais teste. Mas o teste hidráulico ele tem uma variedade de aplicação. Né? Ele tem um mix muito grande, você pode, né, atender. Né? Bacana, obrigado, Odair. Então, um diferencial importante desse teste hidráulico, como a gente sabe, e até o pessoal do fabricante esteve lá há pouco tempo, né? 2 semanas. Eles estavam fazendo uma revisão lá no equipamento e eles nos comentaram que fora dos dealers e fora das fábricas, esse é o único teste no Brasil na mesma capacidade, né? Na mesma configuração técnica. Então isso daí nos dá até nos enche de orgulho e de satisfação saber que além das fábricas e dos dealers que são apoiados pelas fábricas, só nós temos essa condição de efetivar esse teste. E sobre motores, Henrique, até uma curiosidade. A gente já reformou do C32, que é o 12 cilindros, que é o maior motor, até o C1.1. Lembra daí? Pegamos um C1.1, que é um motor um pouco maior que 2 folhas de papel sulfite aqui, formato A4. Um motorzinho. De iluminação. Eu lembro. Iluminação. Foi um case legal aí que a gente fez, reformamos uma torre de iluminação. E era um motor C1.1 que eu não conhecia, mas quero crer que deve ser o menor motor que a Caterpillar já projetou aí para atender a necessidade dos equipamentos que ela vende aí. Muito bom. Eu tenho uma pergunta, né, que tem sido aí até interessante, que a GHT Serviços vem fazendo aí de diferencial com relação a reformas de suspensões, né? Quais são hoje os diferenciais técnicos que a GHT Serviços oferece no processo de reformas de suspensões? Temos um volume hoje expressivo, né, desse negócio e a qualidade a qualidade da entrega do serviço tem sido impressionante. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre quais são os principais processos que fazem com que essas suspensões cheguem ali num desempenho elevado, como a gente vem observando, e os clientes vêm trazendo esse feedback. Isso é uma regra de 2 na Caterpillar que eles têm que seguir, né? E a gente sabe que tem boas práticas lá dentro mesmo, de outros, como eu falei, de engenharia, a gente consegue um equipamento, claro, ele tem um limite, né? Mas regra geral do dealer, ele fala, eu não faço, a gente traz para cá, a gente traz. E foi com os clientes nos procuraram, né, sobre essa dificuldade, né? Hoje tem muita regra, a gente, claro que tem o HVOF, que tem que ser obrigatório, mas existem uns clientes que desenvolveram técnicas onde você faz camada, né, que talvez o dia lá não pode, lá na Caterpillar, mas ela não é capa, ela é resistente, tem suspensão com 16 mil horas. E não temos nenhuma reclamação. 16 mil? Pelo que a gente sabe, assim, a última era 14, mas provavelmente ela não tirou, a gente, né, vamos pensar assim.
E isso, porque o cliente é sensível. Se ela deu um problema caro desse para o caminhão dele, ele corre para trás, né? A gente sabe que é imediato ela vem um retorno, né? Não é. Exato. Então, assim, é um diferencial nosso, né? A gente consegue trazer ela para a condição de operação normal, né? Sem prejuízo para o cliente, que era um material que ele poderia jogar fora, comprar onerar ele com outro, né? A gente traz ela na condição normal de operação, volta na operação, porque às vezes o dealer e outros que não entram não tem o conhecimento que a gente tem, alguns processos de engenharia robustos, né? bem estruturados, que nos capacita para isso. Hoje tem vários clientes aí, a gente não tem. O processo começou em 2019, suspensão. E não temos um retrabalho. Um universo, eu não sei balizar quantas, assim, mas na minha cabeça está mais de 80, sabe? Mais de 80 suspensões sem ocorrências. Sem ocorrência. Então, assim, suspensão, todos os que conhecem a mineração sabem que é um item crítico. É crítico. E muito crítico é a climática que a gente tem, né? Tá molhado, chove muito lá no norte, ou seja, no sul, o caminhão já. Uma estrada ruim, né? Vamos falar assim, já tem a parte. Além do mais, ela é um amortecedor do caminhão, aguenta o peso, toda a movimentação, pista irregular, carregado 24 horas, né? E nem todos têm. É aquele que passa por cima do buraco mesmo, né? Então era um item crítico, muito crítico. E toda a mineração é um dos itens que onera bastante, muito crítico. Tem um rodízio muito grande de troca, né? E nós temos bem sucedido nesse processo, né? Bacana. Tanto que no início, né, há 5 anos atrás, foi um desafio grande convencer os clientes a mudarem esse processo e nos enviar essas suspensões para reforma, né? Por causa da criticidade com relação à segurança. Uma suspensão que falha, o Odair sabe melhor do que ninguém, pode ter um acidente catastrófico, né, Odair? Ela é um amortecedor do seu carro, né? E um caminhão pesado daquele mede 260 toneladas de carga, né? Ele chega a 450. Ele quebrar um haste de suspensão ou arrancar de lá ou teve uma falha, ele tem muitas fotos no sistema, né? E ele vai bater no chão. Imagina, e a quantos quilômetros por hora? 60 quilômetros por hora? Eu digo assim, o peso que está lá, além de pôr em risco o operador, né? Exato. A vida humana que está lá em cima, o cara nem tem, ele está prevenido, já teve caso de o cara pular e saturar as pernas de susto, né? Porque o caminhão bate. E todo o empenho desse caminhão, talvez o caminhão vá até sucateado, sabe? O chassi torce todo, tem todo um detalhe, né? Até porque pode soltar uma roda, né, Odair? Aí você imagina uma roda de um caminhão fora de estrada, sem nenhum tipo de controle, descendo uma ladeira numa mineração. Aí, meu Deus do céu, pode ser uma coisa fatal. Não gosto nem de pensar, né? Não, é melhor não pensar, não. Trazendo um pouquinho aí sobre reformas de suspensões, fala um pouquinho assim dos diferenciais, Odair, no nosso processo, o que a gente apresenta que gera esse benefício ao cliente, que ele percebe esse valor nas reformas de suspensões. O que você tem para trazer para nós aí, suspensões de caminhões fora de estrada? Eu queria reportar o processo, né? Vamos entender o processo. A gente tem um processo de tal material, você acha original, Caterpillar, né? Tem uma regra lá que chama PMI. E tem um processo antecipado da reforma e a gente faz ultrassom, onde detecta alguma trinca interna, né? Isso garante a confiabilidade do cliente. Como a gente citou do caminhão, o risco que tem, né? Então tem que ter confiabilidade, né? Hoje envolvemos parceiro, né, que aplica corretamente e segue todo o processo do fabricante do HVOF, né? Que tem algumas pessoas no mercado, não vou citar nome, que às vezes essa é uma técnica muito refinada. Então desenvolvemos parceiro que possa nos atender essa técnica, né? Após essa técnica vem certificação do parceiro, né? Que ela está cumprindo todas as camadas, está tudo igual, né? A dureza, toda a microcamada, né? Então a gente tem essa rastreabilidade. Quando ela volta, a gente confere tudo isso, né? A gente tem ferramental que nos auxilia, que aí a gente dá o quê? Final, né? Então essa é o diferencial nosso. Bacana. E faz a gente ter confiabilidade, ainda mais num processo crítico desse. Então suspensão para nós é muito crítico no nosso processo. A gente tem uma rastreabilidade muito forte, busca muito que ela atenda todos os requisitos que não possa impactar lá no cliente, né?
Obrigado, Daí. Ô, Henrique, deixa eu contribuir também. Nós temos a BISA, né? Fábrica do GHT, que também nos ajuda com a usinagem. Então, a dinâmica que nós temos, a rapidez, a agilidade que nós temos em informação e também na execução dos serviços, ela também é fora do normal. Isso tem ajudado o GHT Serviços. E trazendo até um adendo, a BISA também tem ISO 9000, né, de qualidade, 9001 de qualidade, e o ambiental. Né? Então, não é só GHT Serviços que utiliza o processo. Então, a gente utilizar a nossa própria fábrica, que também tem as certificações e tem todo esse cuidado com a qualidade, é mais um ganho, né, que a GHT Serviços tem, e consequentemente o cliente consegue perceber esse valor. Traz tranquilidade. Isso. Esses diferenciais do GHT como um todo, né? Você ter fábrica, você ter oficina, você ter as principais distribuições de peças, né? Faz com que a gente tenha uma posição muito relevante, uma posição de destaque no nosso segmento, né? No aftermarket, com relação à reposição de peças e serviços para equipamentos móveis, né? Da linha amarela. Então é uma condição sine qua non. Não conheço nenhuma empresa no hemisfério sul aqui que consiga ter fabricação, as principais distribuições, né, com peças OEM, material de qualidade, e serviços que nós estamos abordando aqui, né, que atue nessas três pontas aí. É um complemento, né? São empresas que são complementares. Bom, concluindo então um pouco sobre esse bate-papo, a gente pode fazer um resumo do que a gente falou aqui, né? A gente discutiu sobre custo, que é uma coisa importante para o cliente, né? Ele consegue reduzir custo, que é a palavra de ordem hoje para todas as empresas, né? Ele consegue ter uma disponibilidade do equipamento mais efetiva, porque hoje a gente sabe que os dealers eles têm prazos de entrega bem longos, né? E a gente se adapta à necessidade, a gente customiza. Nós temos um quadro de pessoal aí, técnico aí, comandado pelo Odair, que a gente pode a qualquer momento fazer um aumento de quadro no sentido de absorver uma capacidade extra de trabalho, que isso é muito importante, né? E com isso a gente consegue entregar prazo e preço para o nosso cliente, que é o mais importante. Além de, claro, né, qualidade é uma coisa que não é negociável, né? Então a premissa básica é qualidade, depois preço e prazo. Até colocando nessa ordem aí para a gente deixar a coisa bem clara. A nossa estrutura de testes, que é um negócio assim fantástico, inclusive o próprio Odair acabou não mencionando, mas ele pode até falar. Existem alguns componentes que vão para o teste e voltam para a desmontagem, né, Odair? Porque no próprio teste a gente acabou pegando alguma falha humana numa montagem, que isso acontece, até porque estamos falando de pessoas, né? E isso pode acontecer. Eu gostaria também de relatar antecipando o teste. A gente tem um sistema de fotografar todo o nosso processo, tudo gera em 1000 fotos, onde cada montagem é fotografada e feito um relatório. Passo a passo. Passo a passo, que nos ajuda. Num caso desse do teste no retorno, a gente consegue fazer olhar para trás, um processo contrário, entender por que eu montei um rolamento virado, esse anel não ficou legal, não desceu aqui, não encaixou, né? Isso é um diferencial que a gente tem implantado, que ela é rotina nossa, nos ajuda muito nisso. De ficar, a gente vai direto ao ponto, né? Opa, é ali, encontramos aqui. No próprio teste você já identifica e já vai lá no seu registro lá, e consegue... A gente vê uma fuga, uma pressão lá, pô, peraí, vamos lá, a fuga no tal pacote, digamos, vamos fazer uma transmissão. Vamos olhar lá como é que a gente montamos isso, né? E relativo, já tivemos alguns casos que a gente tem, isso é normal, por isso que existe o teste para checar, né? Perfeito. E todo o componente que monta é passivo de alguma coisa ficar, um anel não ficou bem solto, ou não encaixou, né? Ou ele não vedou, então por isso não existe teste. É assim em todo processo, qualquer processo, né? Não importa o processo que seja, né?
Então isso é muito diferencial para nós, sabe? Fotografa, a gente olha para a peça, a gente tem todo o detalhamento, botou aqui um anel, a gente fotografa tudinho, registra aquele registro fotográfico, porque olha direito, que isso nos dá garantia, né? A gente consegue ser mais ágil nisso e até dentro de um processo a gente consegue antecipar. Opa, já teve casos, teve uma dúvida lá no final, vamos olhar para trás. Aí quando volta no pacote de foto, lá esqueceu um anel lá atrás, por isso não está encaixando aqui em cima, entendeu? E aí acaba que a gente tem essa rapidez e confiança disso, sabe? Isso passa para os técnicos, né? Uma confiança. E mais do que processo, ser um processo muito bom, porque você diz assim para o técnico, poxa, eu fiz, né? Mas aquela fala, eu fiz é diferente. Não, tá aqui a foto, né? Eu fiz certinho, né? Entendeu como é que é? E isso dá digamos assim, um feeling pro cara. Uma credibilidade, uma o próprio ele vai atualizar para eu estou sendo é um registro, né, cara? A minha identidade tá ali, então. Bom, então, mediante a tudo isso que foi colocado aqui no nosso bate-papo, o que seria importante, né? A gente encorajar vocês ouvintes aí que estão nos acompanhando aí nas redes, que considerem a reforma de componentes, né? Isso é um negócio extremamente importante para redução de custos, para controle de disponibilidade física do equipamento. A gente vai estar ajudando vocês a manutenção da sua frota. Isso é extremamente importante. Então, esse é um recado importante e eu gostaria que todos aqui completassem aí com algumas ideias. Fala aí, Elias. Na verdade, eu queria agradecer por essa oportunidade, né? Dizer que também nós temos o site próprio do GHT Serviços, você consegue ver nosso portfólio lá, se você precisar de algum contato, você consegue falar conosco lá, tá com uma facilidade. O senhor Leandro falou sobre encorajamento, então se você tiver alguma dúvida, que você precisar conversar, nos dá a possibilidade de você vir até a GHT Serviços, conhecer, então a gente pode fazer um contato por lá e tirar qualquer dúvida que você tenha. Legal, e aí, Odair? Eu queria falar para todos, né, que nós estamos aqui disponíveis, né? Não é só alguma dúvida, não. Tecnicamente, se precisar de uma dúvida técnica, nós podemos ajudar, né? Nós temos um corpo técnico que pode ajudar, né? A gente disponibiliza algumas informações, né? Uma dúvida. E outra, nós hoje tem um segmento que é Drive Letornou, né? Importante. PTO Letornou, né? Um segmento que a gente já tem domínio dele, mas é novo, está entrando agora no portfólio da GHT, né? Já tem um retorno, né? E então, para os clientes que têm essas máquinas, né, que tem com dúvida onde trazer, estamos aqui. Então. Nós estamos falando da maior carregadeira do mundo, então a gente também está atuando em tomadas de força, né, que é os PTOs, e nos drives, que são os comandos finais das Letornou. E com sucesso aí a gente tem conseguido bons resultados. Estamos com mais de 8.000 horas, hein, senhor Leandro, de PTO Letornou aí rodando, viu? Performando. Olha aí, legal, bacana. E Henrique, se você quiser falar fazer algumas colocações. Não, só agradecer a oportunidade aí de conversar aí com os amigos da GHT Serviços, agradecer a parceria que a GHT Serviços oferece aos nossos clientes de mineração, como eu falei já algumas vezes, são super exigentes aí, eles merecem uma estrutura robusta de qualidade que a GHT Serviços oferece. E quero fazer um convite aí para os nossos clientes de mineração que ainda não conhecem a nossa estrutura. Venham aqui nos conhecer, venham conversar com o time, saber um pouco mais em loco dos nossos processos, da estrutura, conhecer as bancadas de teste. E será um prazer recebê-los. E muito obrigado aí por esse momento aí de compartilhamento de ideias e cases aí de sucesso que a oficina oferece. Bom, a nossa razão de ser são vocês, clientes, né? Senão a gente não teria nenhum sentido de ter esse negócio. E eu gostaria de convidá-los para acompanhar o GHT Serviços nas redes sociais, né? E esperar a próxima publicação, que serão publicações periódicas, né? E aqui a gente vai falar de componentes, de reformas, vai tirar dúvidas, vamos trazer mais cases e vamos abordar esse tema de uma forma um pouco mais completa. Então, esse é um primeiro podcast, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade que o GHT e o setor de marketing está nos dando para fazer a divulgação do nosso trabalho. Eu estou muito lisonjeado e só gostaria de falar muito obrigado, gente. Obrigado, gente, pela oportunidade. Valeu, um abraço.